bem? Então, como a gente combinou, eu não pude estar presente no dia da apresentação do banner. Eu improvisei, né, a apresentação e vou falar um pouco da cultura que eu e o Jesus escolhemos, que é a fruta-pão. A fruta-pão, ela pertence à família Morácea, que tem uma característica de soltar o lácteos, que é o quê? Devido ao tecido parênquima, que é um tecido que reveste a parte exterior, que também tem uma importante função na fotossíntese, em reservas de nutrientes, dentre outros fatores. Essa família tem essa característica, que solta esse lácteos, também é importante na cicatrização. É uma árvore que tem um crescimento rápido, ela pode chegar até 30 metros de altura. Ela é originária da Indonésia e da Malásia, então é uma espécie exótica, né? Cultivada principalmente em regiões tropicais. E ela é uma das mais importantes frutas em questão de nutrientes para alimentação. O fruto, ele apresenta coloração verde, como aqui eu tenho o fruto, pode observar, coloração verde, e quando ele está perto de madurar, ele começa a amarelar. Aí você pode, devido ao tempo, né, que passou depois que eu colhi o fruto, ele começou a estragar, mas essa variedade aqui, ela não tem semente, tá vendo? Tem muita polpa. Então, eu vou falar um pouco também agora da propagação, que a gente pode fazer a propagação via semente, quando o fruto tem a semente, né? O ideal é retirar a semente de frutos maduros e imediatamente já fazer o plantio das mudas. Por quê? Com o tempo, essas sementes vão perdendo a viabilidade delas. E onde plantar essas sementes? Você deve plantar em um solo arenoso e deixar na sombra, pelo menos 50% de sombra, para poder ocorrer a germinação. E necessita também de bastante umidade. Já a propagação por meio de estacas, que seria no caso dessa fruta que eu mostrei, que não tem semente, eu peguei esse galinho aqui do pé de manga, porque eu não consegui o da fruta-pão, só para estar mostrando mesmo. Como que ocorre? A gente vai na superfície da raiz, assim, as raízes mais superficiais, retira a terra, você escolhe uma raiz de 3 a 8 diâmetro, esse pauzinho aqui tá fino, né, mas no comprimento ele tá uns 8 centímetros, que é necessário. Você faz esse corte dessa raiz e você pega uma faca e faz uma média assim de 2 a 6 cortes rasos para estimular a brotação. E logo em seguida você limpa com um hormônio para poder induzir as raízes, né? Aí você faz o plantio também em um solo arenoso, úmido, sombra, e sua mudinha vai crescer. Então, esses 2 métodos que eu trouxe, por via de semente e por via de estacas, isso mesmo. A fruta-pão, ela prefere um solo humoso e fértil. O que acontece? A fruta-pão, ela gosta de um solo bem drenado, úmido, com bastante matéria orgânica, de preferência. E o espaço recomendado para essa cultura
é de 8 metros entre as plantas. Porém, aconselha-se usar aquele método que a gente usou na cultura do mamão, que é o triângulo equilátero. E através desse método, a gente pode ver que a gente tem um aumento de 15% a mais de plantas por hectare. Então, assim, é uma quantidade bastante relevante, né? Esses 15% em rendimento por hectare. As covas são 50 centímetros nas 3 dimensões, porém eu achei outro autor que fala que pode ser 30 centímetros nas 3 dimensões também, mas vamos considerar esses 50 centímetros, né? As mudas são plantadas 25 a 30 dias após o preparo das covas, de preferência em dias nublados. Para preparar as covas, a gente usa o calcário, o NPK e usa também esterco. A gente faz essa mistura e espera em média de 25 a 30 dias. Lembrando que o calcário, ele vai no fundo da cova, tá? E de preferência, como eu disse, dias nublados ou chuvoso. Você prepara, espera de 25 a 30 dias, tira sua mudinha da sacolinha, coloca e deixa plano, de acordo com o solo, né? Vamos falar um pouco dos tratos culturais, né? Que são indispensáveis para o desenvolvimento e produção. Um trato cultural importante é a cobertura morta, no caso. Porque a cobertura morta, a matéria orgânica, ela ajuda a reter a umidade no solo. Além de vários organismos vivos que permanecem ali, né? E ajuda a reter a umidade e reter nutrientes. Então é muito importante, já que a fruta pão, ela necessita de umidade. A gente também faz o coroamento nos primeiros 2 anos. O que seria o coroamento? A gente faz uma roçagem em volta da raiz, tem que tomar bastante cuidado para não machucar as raízes. Por que a gente deve fazer o coroamento? A gente também para evitar que haja competição de nutrientes de outras plantas com a fruta pão. E a poda deve ser feita em períodos secos. A gente retira os galhos secos e os galhos doentes, né? E a gente tem adubação de crescimento e adubação de produção. Durante os primeiros 4 anos, a gente vai estar sempre fazendo essa adubação de 12, mais calcário e o 15 litros de esterco. Já no último ano, a gente aumenta essa adubação, né? Passa para a média de 15, 360 e 600 gramas mais ou menos, e 200 gramas de calcário, já que nos primeiros 4 anos a gente usou 100 gramas de calcário. Então a gente pode ver que no último ano a gente aumenta mais essa adubação, né? E fala um pouco sobre pragas que afetam essa cultura. A gente tem a cochonilha, porém a broca, só que não afeta em dano comercial. O que pode estar afetando a cultura é um solo encharcado, porque apodrece as raízes. Aí sim vai ter uma perda comercialmente falando, né? E como eu disse a princípio, é uma das frutas mais importantes, né? Alimentares do mundo, em função do seu valor nutricional.
Aqui eu trouxe uma tabela com as características nutracêuticas. Vamos lá. A gente pode ver que quantidade de energia, né? Bastante. Aqui, ó, carboidrato. Tem bastante carboidrato. Então, algumas regiões, eles usam essa fruta para substituir o pão. Lembrando também que não pode ser em excesso, já que é rico em carboidrato, né? E ela também é rica em fibra alimentar, que é um laxante natural. E na medicina alternativa é muito usado também para reduzir, como eu digo, assim, a pessoa que é propensa a ter diabetes, reduz o risco da pessoa ter diabetes, baixo colesterol. E é rica também em cálcio, que a gente sabe que o cálcio ele é muito importante na formação dos ossos, dos dentes. Tem o magnésio, o manganês, o potássio, que são minerais que são muito importantes no nosso corpo, não só na formação dos ossos e dos dentes, mas na formação do músculo, inclusive de nervos também, né? E a gente tem uma quantidade bem significante de vitamina C, que inclusive chega a ser maior do que da jaca e da banana. E a vitamina C, ela aumenta o sistema imunológico e ajuda a combater infecções. Então, como a gente pode ver, ele é um alimento com um valor nutricional muito importante, né? E vamos falar um pouquinho da colheita, né? A produção da fruta-pão em 3 a 5 anos para propagação vegetativa, que foi a propagação que eu mostrei feita com a raiz. Já por propagação de sementes leva mais tempo, leva 8 anos, né? Então, e a sua produção anual vai depender do vigor da planta, da idade da planta. Porém, ela é uma planta bastante produtiva, ela produz quase o ano todo. E uma árvore adulta chega a produzir em média 50 a 100 frutos. E eu também achei um outro autor que fala que chega a produzir 170 frutos. E essa média de frutos, uma média de cada fruto tem uma média assim de 3 a 4 quilos. Então, se a gente for ver, é bastante coisa, né? Então, e a frutificação ocorre praticamente em todos os meses, mas ela apresenta maior produção no período de janeiro a maio. Então, a fruta-pão é uma fruta muito importante que em muitas regiões é usado no dia a dia como um alimento, como pão. No caso, o nome fruta-pão, acredito eu que já é fruta-pão por causa disso, né? Por seu alto valor nutricional. E é uma cultura perene. Eu vi um autor falou que pode durar até 100 anos e pode ser cultivado o ano inteiro. E é uma cultura que gosta do solo arenoso, úmido, porém ela não aguenta o solo encharcado, ela não aguenta geada, e ela não aguenta frio nem um período muito seco. Eu achei muito legal estudar sobre essa planta, não sabia dessa importância toda dela. Aqui na minha região a gente costuma comer frita. Meu pai gosta de fazer com carne. Eu ia preparar a frita para levar pro IFES no dia, né? Por isso que eu estava com essas duas frutas aqui, uma apodreceu, para levar para mostrar, para todo mundo experimentar, né? Como eu não consegui o galho de uma planta da família Morácea, eu fui atrás
que eu vi que a amora também faz parte, porque eu queria mostrar o lácteos soltando, mas eu não sei porque eu não consegui, não saiu. Na hora que eu peguei, alguns tinham, até colou na minha mão, mas não consegui mostrar. Mas a minha intenção era essa: levar para comer, mostrar, né, fazer o corte, mostrar como é o lácteo, levar um pedaço da raiz também, mostrar como a gente faz, mas infelizmente não saiu como eu planejei. Uma coisa muito importante também de se falar da planta da fruta-pão é que ela é uma planta monóica. O que que significa? Ela tem os dois sexos na mesma planta, porém em flores diferentes. Ela tem a flor feminina e a flor masculina. No geral, a sua polinização acontece pelo vento. Espero que tenha sido uma boa apresentação. Eu estudei bastante, fiquei muito ansiosa. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Até mais.